Olá, paz e bem, seja bem-vindo ao nosso Caminhos da Bíblia, nosso encontro mensal, onde a gente aprende mais da Sagrada Escritura. Mais uma vez, eu estou aqui com o nosso bispo auxiliar, Dom Anderson Franklin, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Tiago Souza, mais uma vez. É uma alegria poder me dirigir aos irmãos, principalmente da nossa Rádio América, mas também todos aqueles que acompanham as nossas redes sociais. Este momento de partilha, reflexão sobre a Palavra de Deus. Dom Anderson, estamos vivendo um momento importante neste ano, que é o Jubileu da Esperança. Vamos dar continuidade a esse jubileu, né? Exatamente. Nós nos propusemos, ao longo do ano inteiro, refletirmos alguns temas que nos ajudam a vivenciar bem o jubileu. Somos peregrinos de esperança, um jubileu proposto pelo Papa Francisco, que celebra os 1700 anos do Concílio de Nicéia, mas também celebra os 2025 anos do nascimento do Salvador, ou seja, momento no qual nós voltamos nosso olhar para Jesus Cristo. E neste mês de maio nós estamos voltados o nosso olhar para Maria, ela que também é peregrina da esperança e que também nos indica o que fazer, Dom Anderson. Exatamente. Quando nós, na nossa devoção popular, no nosso amor pela Virgem Maria, inclusive no dia 13 de maio nós celebramos Nossa Senhora de Fátima, nós voltamos o nosso olhar para a Virgem Maria e que, em nosso caso, nos abraça como a Virgem da Penha. Celebramos há pouco a festa da Penha e, com Maria, nos propusemos a ser peregrinos de esperança. Maria, no Evangelho, na sua palavra, de maneira especial no texto que nós vamos ler hoje, ela faz exatamente isso que você acabou de dizer. Diante de uma situação própria da vida, ela aponta para Jesus e nos convida a fazer tudo aquilo que ele nos disser. A gente pode dizer que Maria é essa primeira peregrina de esperança que leva a esperança do Cristo? Que leva a esperança que é o próprio Cristo, ou seja, ela é mãe da esperança e a esperança é o próprio Jesus. Ele se apresenta como grande sinal de esperança, pois, por meio dele, pela força do Espírito, como diz Paulo, o amor do Pai nós conhecemos. Foi derramado em nossos corações, por isso é particular no nosso caso, muito específico, que a Virgem da Penha traga nas mãos o menino. A imagem é tão significativa e importante que ela parece nos apresentar o menino Jesus, nos oferecer o menino Jesus. Por isso, ela é mãe da própria esperança que é Cristo. E nós cantamos sempre, ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. É um hino que nos acompanha nas procissões, as romarias, e Maria de fato caminha conosco. Sim, é muito particular que todas as casas dos católicos, em todos os lugares, em todos os bairros, quando nós entramos, há lá uma imagem de Nossa Senhora, pequena, muitas vezes desgastada pelo tempo, são quadros, ou seja, a devoção mariana é algo que está como um grande tesouro no coração do cristão católico e deve ser transmitida às novas gerações. São significativos os momentos quando nós vemos jovens que rezam o Santo Terço, crianças que aprendem a rezar o Santo Terço. É uma das primeiras orações que nós aprendemos, é a Ave Maria junto com o Pai Nosso, ou seja, os avós nos ensinam, as mães, os pais nos ensinam. Por isso, nós queremos dedicar um pouco da reflexão deste mês, colocando o nosso coração diante de Maria e acolhendo aquilo que ela nos diz. Hoje o senhor preparou um texto, está lá no livro, aliás, no Evangelho de João, nós vamos acompanhar agora. Evangelho de João, capítulo 2, versículos de 1 a 11. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. Jesus foi convidado para o casamento e os seus discípulos também. Ora, não havia mais vinho, pois o vinho do casamento havia acabado. Então a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: que queres de mim, mulher? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Havia ali 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, cada uma contendo de 2 a 3 medidas. Jesus lhe disse: enchei as talhas de água. Eles as encheram até a borda. Então lhe disse:
Tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles levaram. Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde vinha, mas o sabiam os serventes que haviam retirado a água. Chamou o noivo e lhe disse: todo homem serve primeiro o vinho bom, e quando os convidados já estão embriagados, serve inferior. Tu guardastes o vinho bom até agora. Esse princípio dos sinais, Jesus o fez em Caná da Galileia e manifestou sua glória, e os seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um evangelho já conhecido por todos nós, que é a festa do casamento. E aí nos chama muita atenção quando Maria diz a seguinte frase: fazei tudo o que ele vos disser. Ou seja, a partir desse momento ela já diz: segui o que Jesus está nos pedindo, né? É exatamente, você toca um ponto fundamental do texto. Nós podemos fazer várias reflexões, mas eu gostaria de me concentrar hoje naquilo que, ao meu ver, é o coração do texto, que é a figura de Jesus. Jesus é apresentado como aquele que traz o vinho e só pôde fazê-lo porque nós nos dirigimos a ele. Todas as atenções se voltam para Jesus quando Maria fala: fazei tudo aquilo que ele vos disser. Há particularidades neste texto que podem nos ajudar um pouco a compreendê-lo melhor. Primeiro, era a responsabilidade do noivo trazer o vinho. Por isso, o mestre-sala vai, aquele que seria o noivo do casamento, que em hora alguma aparece. E pergunta a ele: mas que vinho é esse que não foi apresentado no início? Porém, nós sabemos muito bem que não foi aquele noivo que trouxe o vinho, mas o próprio Jesus. Uma outra particularidade é que o vinho é um dos elementos fundamentais que estão contidos dentro da celebração da acolhida do Messias. Faltar o vinho é faltar a graça, a bênção, é faltar a presença de Deus. E, por fim, o casamento, desde o Primeiro Testamento até o Segundo, o casamento é sinal da aliança de Deus com o seu povo. E esse princípio dos sinais realizado em Caná nos dá a luz para o evangelho inteiro. É Jesus que trará e sempre trará o vinho novo. Porém, como você mesmo disse, para que o vinho novo venha, nós precisamos fazer aquilo que ele nos disser, e esta é a palavra fundamental de Maria. Na verdade, é a única palavra em todo o evangelho de João. Uma coisa que chama muita atenção, Dom Anderson, é porque Maria sabe, primeiro, a dificuldade daquela festa, não tem mais vinho. E é ela que leva o pedido ao pai. E ele atende o pedido da mãe. Isso, ela leva de fato o pedido a Jesus, mas é particular que ela toma uma palavra do Primeiro Testamento. Lá na Assembleia de Siquém, quando o povo de Israel já estava na Terra Prometida, nós temos que lembrar que o povo foi guiado no deserto por Moisés. Moisés não entra na terra e entrega este cuidado ou esta guia a Josué. Josué entra na terra e celebra uma grande aliança com o povo já na terra prometida. No momento da celebração, ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E vocês, o que querem fazer? O povo responde numa só voz: faremos tudo aquilo que o Senhor nos disser. Por isso, Maria ali é sinal desse Israel fiel que deseja cumprir a vontade do Senhor. Dirigindo ao seu filho, ela aponta agora aquele que traz o desejo de Deus para a humanidade. Ou seja, na verdade, Maria coloca em relevo e como central figura nas bodas de Caná o seu filho. É para ele que nós nos voltamos, é para ele que nós nos dirigimos, é com ele que queremos caminhar, é a ele que queremos escutar, a fim de que a água da vida, das dificuldades cotidianas, muitas vezes uma água parada que não nos mata a sede, seja transformada
pela escuta do Filho em vinho da graça, da alegria e da fé, da coragem e da caridade. Um outro ponto importante que o Evangelho nos mostra também é a obediência ao que Jesus diz. Porque não adianta só a gente também pedir, mas não obedecer aquilo que ele nos pede, né? Por isso que a palavra de Maria ela é muito particular. Ela primeiro aponta o Filho, como você bem disse, e depois ela diz, para que de fato o sinal aconteça, para que vocês não pereçam, ou seja, não morram de sede, para que o vinho aconteça e o casamento e a aliança se estabeleça, é necessário ouvir a palavra e cumpri-la. E é exatamente o que eles fazem. Os gestos ali não são somente de colocar a água nas talhas ou retirá-las. Os gestos indicam que eles ouviram a palavra e a cumpriram. E nós somos convidados a fazer o mesmo. Se queremos, como discípulos de Cristo, iluminados pela luz do Evangelho, acolher aquilo que é o desejo de Deus, Maria, nossa mãe, aponta para quem nós devemos nos dirigir, ou seja, para o seu Filho. E aí é muito claro que os serventes lá da festa dizem, olha, acostume servir comendo vinho bom. Depois que todos estão embriagados, já serve um vinho, né, não tão bom. Mas ali, pelo contrário, o vinho que vem de Jesus é o vinho novo, é o vinho da esperança. Exatamente, e por isso coloca-se em relevo o fato de que o noivo da festa é Jesus. Okay. Ou seja, é ele o noivo, porque quem trouxe o vinho melhor ou o vinho por excelência, e não só, numa abundância sem igual. Nós estamos já no final da festa e se nós contarmos bem das 6 talhas e as medidas que continham, nós estamos falando de 400 a 600 litros de vinho, ou seja, numa festa que estava por terminar. Então, nesse caso, não é somente a festa em si, o casamento, os noivos e o problema que poderia ser a falta do vinho, mas a abundância da graça que vem por meio de Cristo, que celebra com a humanidade uma aliança eterna. É o desejo de Deus que nós, para que participemos desta aliança, nos ingressemos neste povo, ouçamos o seu Filho. E Maria é porta-voz desta palavra. Dom Anderson, a gente acabou de viver, né, o senhor disse no início, a festa da Penha, essa grande maravilha que é uma festa dedicada à padroeira do Estado do Espírito Santo, Nossa Senhora que também participa deste momento tão importante que nos aponta para o seu Filho também, né? Exatamente, um momento tão bonito da festa, ou seja, iniciamos no domingo de Páscoa, iniciamos com um misto de alegria pela festa, pela celebração pascal, pela acolhida do nosso arcebispo Dom Ângelo Mesari, que foi a primeira vez que entrou como peregrino de esperança, como romeiro, mas também com a triste notícia do falecimento do nosso amado Papa Francisco. Ou seja, a festa teve todo esse contexto no qual nós nos alegrávamos unidos a Maria com o seu Filho que ressuscita e ao mesmo tempo pedíamos o repouso eterno para o nosso amado Papa Francisco, nos alegrando também, porque ele volta para a casa do Pai num momento tão significativo da vida litúrgica da Igreja, que é a 8ª da Páscoa. E a gente ficou naquele momento, festa Penha vai mudar, como é que vai ser? Mas uma coisa ficou muito marcada na vida da gente cristão, que é uma das últimas falas do Papa Francisco, dizendo da esperança e não tenham medo. Sigam, não tenham medo. Isso nos encorajou naquele momento. Na verdade, nós nos unimos, né, a ele e na sua partida acolhemos aquela saudação pascal de paz e coragem e esperança de um homem que gastou a sua vida até o fim para cumprir aquilo que ele propôs no início do seu pontificado. Papa Francisco foi um alegre anunciador do Evangelho. A alegria do Evangelho, que é um dos principais escritos do Papa, deu luz àquilo que seria o seu pontificado e, de fato, ele cumpriu fielmente o que se propôs. E ali, naquele momento, nós, como Arquidiocese de Vitória,
obviamente seguindo as orientações de Dom Ângelo, e a província franciscana, de maneira muito especial no seu guardião, o Frei Gabriel, apresentamos o caminho que seria trilhado. Continuaríamos trilhando como peregrinos de esperança com Maria, de maneira muito especial, rezando até pelo repouso do nosso amado Papa Francisco. E nesse momento, o que chamava muita atenção até da mídia nacional era o Papa Francisco com os seus sapatos. Aquele momento ali de velório, com os seus sapatos arranhados, mais velhos, gastos, mostrando que de fato a nossa missão é caminhar, é seguir, é ser peregrinos de esperança, de fato. Nossa igreja, ela é rica na sua história, na sua tradição e nos sinais. Nós estamos falando de celebrações que são realizadas há séculos, da mesma forma, com a mesma intensidade. E cada um dos nossos irmãos papas, ou seja, dos nossos pastores, cada um trouxe a seu modo um sinal. O Papa Francisco conseguiu, de diversos modos e maneiras, comunicar com sinais, gestos e testemunhos aquilo que o movia. E até o fim de sua vida, ou seja, esses sapatos gastos e usados, falam o quanto que ele se gastou na simplicidade, na constância e na fidelidade. Acredito que nós devemos ser fiéis àquilo que nós acreditamos e por isso, de fato, ele o foi. Fiel até o fim, como um grande peregrino de esperança, nos apontando o essencial. E o essencial para nós é Cristo. Dom Anderson, logo depois desse momento, Deus nos envia, pela unção do Espírito Santo, um novo pontífice, agora é o Leão XIV, né? Que já teve alguns gestos importantes de pedidos de paz, inclusive nas suas falas. Exatamente. Todos nós, durante alguns dias, estávamos olhando para uma chaminé. Um telhado. Um telhado e uma chaminé. Na televisão aparecia enorme, mas era muito pequena. Aquele sinal é um sinal particular. Ou seja, nós estávamos rezando, pedindo a Deus que iluminasse os nossos amados cardeais para que elegessem não um sucessor de Francisco, mas um sucessor de Pedro. Ou seja, o Papa Francisco foi sucessor de Pedro. E a igreja se encontrava, por meio dos cardeais, numa capela chamada Capela Sistina. A Capela Sistina é uma das mais bonitas capelas do mundo inteiro. A história ali retratada, as figuras e as imagens estão espalhadas por todos os lugares neste mundo e a grande maioria, se não todos dos católicos, sabe o que lá aconteceu. Estamos diante de um telhado que nos cobre, onde reconhecemos que tudo foi criado por Deus e no coração da obra criada está o homem, ou seja, a humanidade, tocada pelo amor divino, uma obra extraordinária do pintor Michelangelo. E depois, na parede de frente, assim, dos cardeais, está colocado o juízo final. Ou seja, eles, como homens que são, imbuídos, ou seja, foi-lhes confiada uma missão, iluminados pela luz da palavra, fortalecidos pela graça do Espírito, diante do juízo de Deus, eles tinham a missão de, em sã e plena consciência, ou seja, sendo justos consigo e com Deus, escolherem um novo pontífice. Então, há uma beleza espiritual, uma beleza eclesial e um sinal de grande unidade e comunhão, quando nós católicos, ainda hoje com os nossos celulares que nos oferecem informações em tempo real, estávamos olhando para uma chaminé que há 200 anos é utilizada para dizer: temos um Papa. Ou seja, Deus confiou a sua igreja a Pedro e continua confiando aos seus sucessores.
e agora, como você disse, a Leão XIV. Dom Anderson, um Papa do novo momento, como o senhor disse, da mídia imediata, a gente acompanha no celular, a qualquer momento, as falas do Vaticano, ele aparece e a gente acompanha no celular. O que esperar de um Papa deste novo momento, mas que com gestos tão simples já mostrou a gente? O Papa Leão XIV é um homem da modernidade, ou seja, ele é jovem, ele tem 69 anos, completará 70 esse ano, então é alguém que viu as grandes transformações deste tempo, é um homem de vários mundos, ou seja, nasceu nos Estados Unidos da América e de lá partiu de uma família muito simples, como agostiniano, tendo sido formado lá para o Peru. Durante 20 anos desenvolveu uma missão no Peru, depois sendo bispo, e antes disso ele foi eleito geral de sua congregação, ele é agostiniano, e por isso este homem, ele não só está localizado por causa do seu nascimento num país, como se tornou um cidadão de duas realidades completamente diferentes e, por fim, um cidadão do mundo. E a esse homem, que é extremamente bem formado em direito canônico, tem um doutorado, a esse homem que fala várias línguas, a este homem que tem um olhar até tímido, aparentemente, uma figura extremamente reservada, Deus o escolhe e lhe confia uma missão. E por isso você muito bem fala quando diz que ele, ao escolher, desde o nome até algumas palavras e sinais, ele já nos indica para onde ele, inspirado pelo Espírito, deseja continuar levando a Igreja. Papa Leão é um nome em que a gente conheceu ali no início e já começa a ver na história outros papas que tiveram este nome também, inclusive o último que trabalhou tanto pelo social do mundo, né? E até em suas encíclicas. O que esperar deste do Papa Leão com este nome? Também vai trabalhar o lado social da Igreja? A escolha do nome para o novo pontífice ou novo Papa ela é significativa. Nós vimos o que o nome Francisco deu a Bergoglio, cardeal. E agora nós começamos a compreender, já pelos gestos, o que o nome Leão XIV dá ao Robert Prevost, que é o seu nome de batismo. Ou seja, ele ancora esse nome, palavras dele, em Leão Magno, ou seja, um grande papa, ou seja, alguém que foi fundamental para fazer uma reflexão profunda a respeito da cristologia, ou seja, traz a figura de Cristo e coloca como central na experiência de fé, e depois, obviamente, aquele que ele sucede, Leão XIII, que foi um papa da modernidade. Leão XIII abriu a Igreja para o diálogo com o mundo, antes mesmo do Concílio Vaticano II. Ou seja, foi o primeiro papa a oferecer aos jornalistas e historiadores acesso ao arquivo e à biblioteca do Vaticano. Foi o papa que escreveu uma encíclica sobre o estudo bíblico, a necessidade de dialogarmos com a ciência, o estudo da Sagrada Escritura, reconhecendo a inspiração divina, mas oferecendo métodos e modos para que pudéssemos nos aproximar da Sagrada Escritura. E, obviamente, como você falou, ele escreveu a Rerum Novarum, ou seja, a primeira encíclica que toca pontos fundamentais da sociedade, particularmente nas relações com o trabalho. Ou seja, é base fundamental de toda a doutrina social da Igreja, que é um grande tesouro da Igreja, que é chamada neste tempo e neste mundo a dialogar com as questões que tocam os filhos e filhas de Deus, desde as questões do trabalho, da família, as questões das dificuldades com a vida, da promoção humana, da questão ecológica, por que não dizer dos direitos fundamentais das pessoas, sempre iluminado pela luz do Evangelho. Por isso, o Papa dá um grande sinal, e é um sinal também de continuidade
com o ministério que Francisco realizou. É uma frase também que o Papa Leão XIV já traz consigo em seu pontificado, é a fala de Maria: fazei tudo o que ele vos disser. Ele, em sua primeira aparição, no balcão principal ali do Vaticano, da Basílica, já falou de Maria de forma tão carinhosa e já pediu que todos rezassem uma Ave Maria ali. Ou seja, mostra que a gente precisa andar ao lado de Maria. Porque, na verdade, você tem razão, ele começa a saudação como uma saudação pascal. A paz esteja com vocês. Essa é a saudação do ressuscitado. E no seu discurso, ele vai trazendo elementos fundamentais que estão dentro do seu coração, mas que estão hoje dentro do coração da igreja. A sinodalidade, ou seja, caminhar juntos. O fato de ser uma igreja em saída missionária. Ele tem um coração missionário. Depois, o fato de se voltar para Cristo. Ele se voltou totalmente para Cristo. Nesse momento, nos apresenta Maria como aquela que você bem disse, nos apresenta o Salvador. Ou seja, ao fazer a oração da Ave Maria, ao pedir que nós rezemos por ele, ao visitar, como já visitou, o Santuário da Mãe do Bom Conselho, ou seja, já foi diante da Virgem Maria pedir que ela, com sua intercessão, o oriente, já foi ao túmulo do Papa Francisco, que está na Basílica Santa Maria Maior, voltará para presidir a Eucaristia nessa mesma Basílica, ou seja, nós podemos ter, e temos diante de nós um homem que nos ajudará a voltar os nossos corações e o coração da Igreja para Cristo. E por isso, quando nós o buscamos, nós temos ao nosso lado aquela que nos apresenta o seu próprio Filho, sempre dizendo: fazei tudo aquilo que ele vos disser. Que Deus abençoe o nosso Papa. Já estamos chegando ao final do nosso programa e o nosso convite como cristãos católicos é orar sempre pelo Santo Padre. Exatamente, o Papa Francisco sempre pediu, o Papa Leão XIV já pediu. Nós, católicos, temos uma grande graça na bênção que Deus nos deu de termos sucessores de Pedro, aqueles que estão à frente da nossa igreja, conduzindo-a nos caminhos da história. Por isso que Deus abençoe, pela intercessão materna de Maria, a Senhora da Penha das Alegrias da Ressurreição, nosso Papa Leão XIV, e que cada um de nós se comprometa em rezar por ele. Queremos caminhar rumo a Cristo, ladeados e acompanhados de Maria, peregrina de esperança. Bom, Anderson, eu quero agradecer ao senhor por mais uma vez estar aqui com a gente e tanto nos ensinar neste programa que a gente tem tanto carinho, as pessoas que dizem para a gente: estou ouvindo, estou acompanhando, estou assistindo e aprendem bastante. Eu que agradeço e peço sobre todos, desde aqueles que estão trabalhando na rádio, aqueles que nos ouvem nas redes sociais, a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém. Até o próximo programa, gente. Tchau.